E quero convidar você para abrirmos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 25 até ao 28. Abra a sua Bíblia e deixe Deus continuar falando aos nossos corações. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25, diz a palavra do Senhor: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Curve a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já trouxe ao nosso coração. E agora, Senhor, ministra essa palavra, a palavra que o Senhor trouxe, ó Deus. Abençoe nesta noite cada um de nós. Deus, faça uma revolução na nossa vida. Aplique essa mensagem a cada coração. Pai, é a minha, é a nossa oração. Em nome de Jesus, por quem oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, é minha convicção, lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, de que Deus deseja que toda a esposa seja bem casada. Esse é um desejo do coração de Deus. Deus deseja que cada marido viva bem com a sua mulher. Deus deseja que cada esposa seja realizada pelo seu marido. Isso é bíblico, isso está na palavra de Deus. Cada marido é responsável diante de Deus por amar, cuidar e zelar pela sua mulher. Isso está na Bíblia. Cada marido é responsável diante de Deus pelo bem-estar emocional, espiritual e material da sua mulher. Isto está na Bíblia. Cada marido é responsável diante de Deus pela alegria e felicidade conjugal da sua mulher. Isto está na palavra de Deus. No entanto, queridos, existem muitos maridos, inclusive cristãos, que estão sendo negligentes no relacionamento e no trato com as suas esposas. Maridos que não estão cuidando devidamente das suas esposas. Maridos que não querem ou não sabem como tornar suas esposas alegres e felizes no casamento, como é o desejo de Deus. Eu creio que um dos maiores pecados que os maridos cometem aos olhos de Deus é não amar, é não cuidar das suas esposas como Cristo ama e cuida da sua igreja. Eu creio, queridos, que esse é um dos maiores pecados que nós temos cometido. É não amar nossas esposas, não cuidar delas como a palavra de Deus nos ensina. Por isso, nesta noite, eu quero lhes mostrar, à luz da palavra de Deus, 4 atitudes bíblicas que, se forem colocadas em prática por cada marido aqui presente, aqui os que nos ouvem através da internet, tornarão as suas esposas alegres, felizes, realizadas e agradarão o coração de Deus. Por isso, eu gostaria de compartilhar com vocês a mensagem que tem como tema: o marido que abençoa
a sua esposa. Eu quero dizer a vocês nessa noite, queridos, que esta é uma questão completamente espiritual. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Eu tenho comentado e compartilhado, irmãos, a minha convicção é de que o Senhor criou o casamento. Deus não criou o casamento para ser um peso. Deus não criou o casamento para ser um problema na nossa vida. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou o casamento, e Deus deu ao marido esta grande responsabilidade de abençoar a sua esposa. 4 características de um marido que abençoa a sua esposa. Aprendemos na Bíblia que a primeira característica de um marido que abençoa a sua esposa é aquele que sabe dar valor à sua esposa, aquele que sabe dar valor à sua esposa. Abra a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 31, versos 10 a 12. E é dar valor à esposa admirando as suas qualidades e as suas virtudes. É isso que Deus espera da minha vida, da sua vida. Admirar as qualidades, as virtudes da sua esposa. Abra lá em Provérbios, capítulo 31, versos 10 a 12, e veja o que diz a palavra do Senhor. Mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao das joias preciosas. O coração do seu marido confia nela, e não lhe haverá falta de lucro. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Mulher virtuosa, é um homem que está falando. Mulher virtuosa, quem a pode achar? O seu valor muito excede ao das joias preciosas. O coração do seu marido confia nela, e não lhe haverá falta de lucro. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Queridos, o que temos aqui é um esposo, é um marido valorizando, admirando as qualidades, as virtudes da esposa, a sua preciosidade como mulher fiel, ajudadora, a sua preciosidade como esposa amiga, como companheira. Esse é o marido de Deus, ele reconhece isto, ele admira, ele agradece a Deus, ele é um homem totalmente tomado por esta admiração, como lemos na palavra de Deus. O coração do seu marido confia nela, ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. É uma mulher fiel, é ajudadora, e o marido reconhece a sua preciosidade. Meu irmão, você está casado com uma preciosidade, e você talvez não esteja reconhecendo a preciosidade que Deus lhe deu. Mulher é uma preciosidade que Deus nos dá, e nós precisamos reconhecer isto diante de Deus. Ela é fiel, ela é ajudadora. Veja que diz esse texto que não haverá falta de lucro, porque essa é uma mulher que trabalha junto com o seu marido. Veja que diz a Bíblia, ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. É uma esposa amiga, é uma companheira, e o marido reconhece, ela admira demais essa esposa. Mas dar valor à esposa, queridos, não é apenas admirar as suas qualidades e virtudes, é elogiar as suas qualidades e virtudes. Abra a sua Bíblia ainda em Provérbios 31, 28 e 29, e veja algo maravilhoso que a palavra de Deus tem para nós. Provérbios 31, 28 e 29 diz assim: levantam-se os seus filhos e lhe chamam bem-aventurada, como também o seu marido que a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Queridos, não apenas admirar, mas elogiar. E aqui há um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, que é verbalizar, é falar, é dizer. Veja que esse marido de Provérbios, o marido que abençoava a sua esposa, ele verbalizava, ele falava. Ele falava para a sua esposa que ela era única, ela é especial, ela é importante, ela é fundamental na vida dele.
Maridos, falem, elogiem as suas esposas, verbalizem isto, falem para elas, não deixe de falar. Não esqueça de dizer, elogie a sua esposa, como a palavra do Senhor nos ensina. É isso que é dar valor à esposa. Esta esposa de Provérbios, a esposa desse autor de Provérbios, era uma esposa admirada, era uma esposa elogiada, era uma esposa de valor. Seu marido verdadeiramente a valorizava. Meu irmão, você tem verbalizado para a sua esposa, você tem dito para ela que ela é única, ela é especial para você. Você tem dito à sua esposa que ela é importante, ela é fundamental na sua vida. Você tem dito isto. Não basta pensar, é necessário transmitir, verbalizar. E é isso que a palavra de Deus nos ensina de uma forma tão especial, de uma forma tão maravilhosa. Precisamos falar, precisamos compartilhar, precisamos chamar nossa esposa e dizer a ela como ela é única. Veja o que esse marido diz. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, é claro. Há muitas mulheres no mundo, mulheres extraordinárias. Mas esse marido diz, você, minha mulher, a todas sobrepuja. Você é superior a todas elas, porque você é a minha mulher. Você pode imaginar, marido, o coração de uma mulher que recebe um elogio desse? Você pode imaginar como era a casa desse homem? Você pode imaginar como é o lar de uma pessoa, de uma esposa que tem um marido que a admira e a elogia, como nós aprendemos na palavra de Deus? Levantam-se os filhos e chamam bem-aventurados. Sabe por quê? Porque os filhos veem o pai louvar a sua mãe. Nossos filhos precisam aprender conosco. Nossos filhos serão os maridos que virem seus pais serem. Esses filhos louvavam sua mãe, porque eles tinham um pai que a admirava, um pai que reconhecia, expressava o valor da sua esposa. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam bem-aventurada, como também o seu marido que a louva, dizendo, muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu, querida esposa, tu és melhor, és superior a todas as demais. E essa esposa carregava no seu coração essas palavras maravilhosas ditadas pelo seu esposo. O marido que abençoa a sua esposa, queridos, é aquele que sabe dar valor à sua esposa. Maridos, vocês estão olhando para mim? Você tem valorizado a sua esposa? Ela sabe que você é especial. Ela sabe de seus lábios. Você tem dito para ela. Engraçado, quando a gente é namorado, quer dizer, a gente sempre é namorado, mas antes de casar, a gente enchia de elogio a namorada e a noiva. A gente vive mandando cartãozinho, falando um monte de coisa bonita, fala, telefona, de 5 em 5 minutos, meu amor, meu benzinho, minha paixão, meu docinho, eu sei lá mais o que. Depois que casa, cadê? Irmãos, por que é que nós perdemos? Por que é que deixamos de elogiar? Por que é que deixamos de falar? Os filhos a chamam de bem-aventurada, e o seu marido a louva, dizer, muitas mulheres são extraordinárias, e existem tantas mulheres extraordinárias, mas tu a todas sobrepujas. Que você nessa noite, meu irmão, possa aprender com a palavra de Deus, e que você possa elogiar a sua esposa, que você possa dizer para ela o quão importante ela é na sua vida, como ela é uma mulher importante. Não tenha medo de elogiar, não tenham medo de elogiar as mulheres de vocês, tenham medo de elogiar as outras, mas não tenham medo de elogiar as mulheres de vocês. Nós ainda, machistas enrustidos, temos algumas questões terríveis do nosso DNA machista. E ainda há muito homem que acha que se elogiar demais a mulher acontece. É isso mesmo que tem que acontecer, meu irmão. É isso mesmo. Deixa a sua esposa, tem que ser uma esposa marcada pelo seu elogio, pela sua admiração. Ela tem que saber, para o meu marido, eu sou a única. Para o meu marido, eu sou especial. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera. Isso
alegra muito mais o coração de Deus do que o coração da sua esposa. Mas, queridos, em segundo lugar, deixa eu falar uma outra coisa importante. Nós aprendemos na Bíblia que o marido que abençoa a sua esposa, e o marido que abençoa a sua esposa, é o marido que Deus deseja que eu seja e você seja. É esse marido que o Senhor espera de nós. E nós aprendemos que, em segundo lugar, o marido que abençoa a esposa é aquele marido que sabe dar atenção à sua esposa. É o marido que sabe dar atenção à sua esposa. Como sabe dar atenção? Percebendo as suas emoções, percebendo os seus sentimentos. Irmãos, tudo isso está na Bíblia, você sabia? Tudo isso está na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia e se surpreenda nessa noite. Em 1 Samuel, capítulo 1, versos 6 a 8. E veja o que diz lá a palavra de Deus. 1 Samuel 1, de 6 a 8. Veja o que diz lá a palavra do Senhor. Estamos falando aqui de Elcana e suas duas esposas, e diz assim: ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano que, ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, o que me impressiona nesse texto é esse marido percebendo as emoções, os sentimentos da sua esposa, esse marido se importando com a vida emocional, se preocupando com cada situação da sua esposa. Esse marido repara que a sua esposa está triste. Esse marido repara que a sua esposa está chorando. Esse marido percebe que ela não come. Ele percebe que o seu coração está triste, há uma ponta de depressão. E ao invés desse homem ser um homem duro, grosso, esse homem chega, ele percebe, ele se importa, ele se preocupa. E com toda a doçura, ele chama a esposa e ele diz: Ana, o que é que há com você, querida? Por que você está desse jeito? Há uma coisa que eu tenho falado muito para os casais que vão se casar, que é exatamente isso. A paciência, o carinho. Lá vem você de novo com essas lágrimas. Você não para de chorar, não. Você só vive chorando, vive cheio de problema. Isso é coisa de mulher. E antigamente eu dizia: então casa com homem, meu irmão. Se você não gosta disso na esposa, na mulher, agora não posso mais falar isso, que é um perigo. Eu não posso falar mais esse negócio. Mas antigamente eu dizia: ué, meu irmão, então casa com homem. Se você... Porque mulher é diferente. A beleza da mulher é essa. Esse é diferente do homem. Não posso repetir, porque não pode casar homem com homem, nem mulher com mulher. Mas mulheres são diferentes. Mulheres são sensíveis. Deus as fez assim. E os homens precisam ser encantados por isso. E me encanta o encanto de Elcana. E lá está Ana. Ele poderia deixá-la para lá? Ele poderia ignorá-la? Ele poderia dizer: essa Ana vive chorando, essa mulher, não aguento mais essa mulher, não aguento mais. Ele chega perto dela e com todo carinho ele começa a conversar, ele começa a se importar, ele se ocupa com a situação da esposa. Ele diz: por que está triste o seu coração? Qual foi a última vez que você perguntou isso à sua mulher? Qual foi a última vez que você olhou para ela e você perguntou: querida, por que está triste o seu coração? O que está havendo com você? Vamos sentar. Vamos conversar. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Foi isso que Elcana fez. Ele percebeu. Dar atenção é isso, é perceber. Mas dar atenção à esposa é mais do que isto. É conversar sobre as emoções, sobre os sentimentos. Ainda no versículo 8, é bem interessante o que Elcana. Então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Fala comigo, Ana. Eu quero conversar com você.
Vamos conversar sobre os seus sentimentos. E conversar é isso, é saber ouvir com atenção, é saber tratar com carinho os sentimentos da esposa, é valorizá-los. Irmãos, é não fazermos pouco caso. Como eu disse, mulher, ela é sensível, as emoções às vezes estão afloradas, ela é mais sentimental muitas vezes, e nós precisamos então conversar, ouvir com atenção, tratar com carinho, ouvir aquilo que vai no coração, porque você está triste, o que está acontecendo com você. E eu creio que Ana começou a abrir o coração com Elcana, e como isso fez bem, e depois dessa conversa, sabe o que aconteceu? Ana foi direto ao templo, rasgou o coração diante de Deus, e o Senhor lhe deu um filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ela recebeu em primeiro lugar a atenção do seu marido, um marido que percebia as emoções, ele não se irritava, ele conversava. Homens, maridos, nós temos que ter cuidado em relação a isso. A gente se irrita com muita facilidade. Olha, Elcana não se irritou não, ele percebeu, ele conversou com todo carinho, ouviu com atenção aquilo que Ana tinha dentro do seu coração. Ela pôde colocar para fora, e colocar para fora com o seu marido. Hoje a gente precisa gastar uma nota cinzenta para ir no psicólogo, para ir conversar com outras pessoas os problemas que temos em casa com o nosso marido ou com a nossa esposa. Não seria muito mais fácil e mais barato conversarmos um com o outro, sentarmos um com o outro e ouvirmos um ao outro? Maridos, o grande problema do homem é que ele não sabe ouvir. Nós precisamos pedir a Deus que o Senhor nos ensine a ouvir as nossas esposas, ouvir os sentimentos dela. Ouvir é não rebater, ouvir é você ficar quieto, ouvindo aquilo que está sendo dito, e não rebater, não falar coisa nenhuma. E eu fico imaginando Ana conversando com Elcana acerca de Penina. E Elcana poderia muito bem dizer: lá vem você de novo, com a mesma história, não aguento mais você. Isso não é ouvir. O que fez Elcana? Ele ouviu, ele ia dizendo: é isso mesmo, Ana? Mas você tem sentido isso? Você sente? Você tem imaginado que eu não te dou valor? É isso, Ana? Isso é sério? Meu Deus! Eu tenho passado essa visão para você? Eu tenho passado essa ideia para você, Ana? Me perdoe, eu preciso mudar. Eu quero ser um marido que abençoa a sua vida, e não um marido que maltrata o seu coração. Temos que ser maridos que abençoamos o coração das nossas esposas, e não que maltratamos o coração delas. Queridos, o casamento não é para maltratar o coração, é para abençoar o coração. Mas há maridos que estão maltratando o coração, maltratando as emoções, maltratando o sentimento da sua esposa. Nessa noite, se arrependa, meu irmão, caia de joelhos diante do Senhor e tome essa decisão. Deus, eu quero ser o marido que dá atenção à minha esposa. Deus, me ajude a perceber as suas emoções. Deus, me ajude a conversar com a minha esposa como Elcana. Lembre de Elcana, vá para a Bíblia, leia esse texto. Eu fiz isso, irmãos, há muito tempo atrás. Eu li esse texto e eu pedi ao Senhor que ministrasse, que me ensinasse, e o Espírito Santo ministrou e ensinou tantas coisas que eu precisava aprender, e Deus me deu, e Deus nos dá essa condição de podermos dar atenção às nossas esposas. Nessa noite eu gostaria que você pensasse: Deus, eu estou dando atenção à minha esposa quando ela está triste, quando ela está alegre. Eu reparo nela, eu vou até ela, eu converso com ela, eu ausculto o seu coração, eu converso com ela, eu estou disponível para ela. O que Elcana está dizendo é isso: Ana, eu estou aqui. Ana, conte comigo. Ana, sou seu marido. Ana, abra o seu coração comigo. E Ana pôde fazer isto porque Elcana era um homem que sabia dar atenção à sua esposa. Que você e eu sejamos maridos que damos atenção às nossas esposas. Aprendemos na Bíblia, em terceiro lugar, que o marido que abençoa a sua esposa é aquele, deixa eu mostrar,
É lindo demais. Essas fotos me encantam e me abençoam. E imagina o que eu fico pensando quando eu fico preparando esses sermões, né? É um love só, é um só love, né? É uma coisa gostosa, né? Então, a terceira, né? Terceira qualidade é aquele marido que sabe dar carinho à sua esposa. Carinho para a sua esposa. É o marido que sabe dar carinho para a sua esposa, demonstrando carinho através de palavras. Há um texto, quer que você leia esse texto? Maridos, abram suas Bíblias. Abram suas Bíblias. Mulher, para de cutucar o seu marido. Só os maridos agora. Abram lá suas Bíblias. Irmãos, vocês precisam ler Cantares de Salomão. E quando você não souber o que mandar no torpedo para a sua mulher, manda um texto de Cantares de Salomão. É bom demais. É bom demais. Eu peguei um texto bem suave para não escandalizar os irmãos nessa noite. Mas Cantares, capítulo 6, todo o livro de Cantares é uma coisa linda, né? Você pode pegar o livro, ligar para a sua esposa e dizer: vou passar para você um poema lindo. E você lê Cantares para ela, que ela vai ficar cantada e encantada, a sua esposa. Cantares, capítulo 6, versos 9 e 10. Veja o que diz lá. Olha que coisa linda. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Ela é a única de sua mãe, a escolhida da que a deu à luz. As filhas viram-na e lhe chamaram bem-aventurada. Viram-na as rainhas e as concubinas e louvaram-na. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como o exército com bandeiras? Agora vá para o capítulo 4, 1 e versículo 7. E veja o que diz lá. A palavra de Deus está na Bíblia. Está na Bíblia, meu irmão. Como és formosa, amada minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como pombas por detrás do teu véu. O teu cabelo é como rebanho de cabras que descem pelas colinas de Gileade. Tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há mancha. Queridos, isto é o carinho demonstrado através de palavras carinhosas, palavras que expressam respeito e admiração pela esposa, palavras que expressam apreciação e galanteio pela nossa esposa. Veja o que o autor está falando. Ele está admirando de uma forma tão respeitosa, mas ele está também apreciando, ele está galanteando a sua própria esposa. Como és formosa, amada minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como pombas por detrás do véu. Teu cabelo é como rebanho de cabras que descem pelas colinas de Gileade. Aquele rebanho ondulante, assim como ondulantes seriam aqueles cabelos ao vento. E essa é uma imagem tão linda, os cabelos esvoaçados ao vento, enquanto a mulher anda e bate aquele vento nos seus cabelos. Tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito nenhum. Palavras de um marido apaixonado pela sua esposa. Como apaixonado deve ser você, como apaixonado devo ser eu. Irmãos, nós maridos precisamos ser carinhosos através das palavras. Palavras de respeito, palavras de admiração, palavras de admiração. Você tem feito isso com a sua esposa? Você tem chegado no ouvido dela? Você tem falado uma palavra de apreciação em relação a ela? Você tem feito isso, meu irmão? Está na Bíblia. E Deus espera que você faça. E quero dizer a você que Deus fica feliz quando nós fazemos. Os céus vibram quando o marido ama a sua esposa. Você sabia disso, meu irmão? Os céus se alegram. Não há nada que mais alegre o coração de Deus do que quando Ele vê um casal alegre e feliz. O Senhor fala com a Trindade e diz: olha o casal que eu criei, olha a bênção do casamento. É desejo de Deus. Maridos, precisamos
ser carinhosos através das nossas palavras. Sejam carinhosos, elogiem as suas esposas, apreciem as suas esposas, falem para elas aquilo que vocês acham em relação a elas. Continuem sendo pessoas que as admiram, que as apreciam. Aprecie a sua esposa. Eu sei que às vezes dá um certo trabalho, mas é necessário. De manhã, quando ela se arruma, bem, às vezes você não está em casa, mas a gente precisa olhar dos pés, de ponta cabeça, quer dizer, da raiz do cabelo até, você precisa olhar, levanta o cabelo, olha a orelha para ver se mudou alguma coisa, depois veja se tem algo novo, olha o sapato para ver se mudou e se usou o seu cartão de crédito. Vai olhando, meu irmão, vá vendo, vai elogiando e diga para ela algo do seu coração e diga, mas você é esposa de quem? E ela vai dar um sorriso, e eu sou sua mulher. Meus irmãos, vivam isso no seu dia a dia. Vivam isso no seu dia a dia. Irmãos, eu confesso para vocês uma coisa. Eu não gosto de ver filme meloso. Eu gosto de casamento meloso. Irmãos, o que é que me adianta ver um filme lindo, cheio de paixão? Eu quero é viver isso no meu dia a dia. Eu quero que a minha vida seja esse filme. Eu não quero ir para o cinema e ver aquela coisa linda lá e ficar, oh, que apaixonado. Eu quero é fazer esse filme dentro de casa. Filmar com a minha esposa. Filme com ela, faça um filme gostoso com ela. Irmãos, Deus tem falado tanto isso ao meu coração. Deus tem tanto para nós e nós estamos desperdiçando o melhor de Deus para a nossa vida. E olha que são 30 e... Cadê ela? 4 anos. Já passei com Deus. São 34 anos de casado, mas é bom demais. É bom demais, irmãos, quando a gente enche a sua esposa de palavras de carinho. Mas além do carinho das palavras, é demonstrar carinho através de atitudes. Eu quero mostrar a você uma coisa na Bíblia, que alguns de vocês nunca leram esse texto. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 26, 7, e você vai surpreender com o que está escrito ali. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Está tudo na Bíblia, irmãos. Nada disso é invenção. Está tudo na palavra de Deus. Está tudo na palavra de Deus. Gênesis 26, 7. Olha o que diz lá. Ora, depois que se demorar ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaque estava... O que é que diz aí na sua versão? Vocês não acharam o texto, não? Acho que não. É Gênesis 26, 7. Acharam? Não é esse? E é o 8. Ah, é o 8. Isso aqui é pegadinha. O 8, o que é que diz lá no 8? Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. Viu o quê? Não entendi nada. Isaac estava o quê? A brincadeira era essa. A brincadeira era essa. Isaac estava acariciando a sua esposa. O rei olhou, e quando ele olhou, ele viu Isaac acariciando a sua esposa. Não é lindo isso? Ele estava acariciando, provavelmente passando a mão nos seus cabelos, no seu rosto, atitudes carinhosas, atitudes que expressam ternura, gentileza, atitudes que expressam atração, atitudes que expressam desejo pela esposa. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, que tenhamos estas atitudes com a nossa esposa. Veja que coisa linda, lá está Isaque na sua tenda com a sua esposa, e ele está expressando carinho através de atitudes. Maridos, precisamos abraçar as nossas esposas. Você já abraçou a sua esposa? Abraçou a sua mulher hoje? Você já abraçou? Assim, vir por trás dela, dar aquele abraço gostoso, fungar no cangote e dizer para ela: filha,
você é uma mulher linda e maravilhosa. Você precisa fazer isso, meu irmão. Você precisa fazer isso, agrada o coração de Deus. O que você precisa entender é que isso agrada o coração de Deus, é que isso vem de Deus para nós, é isso que Deus espera, é isso que Deus deseja para as nossas vidas. O Senhor espera que você se sinta e continue sentindo atraído, que você continue desejando a sua esposa e que você fale isso para ela. Isaac estava lá casado, já fazia algum tempo que eles estavam casados, mas a ternura continuava, a gentileza continuava, a atração continuava, o desejo continuava. Isso é de Deus, isso é o desejo de Deus. E sabem, queridos, o inimigo age nas nossas vidas para roubar tudo isso, para acabar com o nosso casamento. Mas nessa noite diga não, em nome de Jesus. Não deixe o diabo roubar da sua vida como marido aquilo que Deus quer que você tenha. Não deixe o diabo te roubar. O inimigo é sujo, o inimigo é terrível, ele rouba isso de nós. E ao invés de praticarmos essas coisas lindas e maravilhosas com a nossa esposa, ele começa a nos levar para outros caminhos. Por isso, nessa noite, aprenda, e isso é para mim também, que o marido que abençoa a esposa é aquele que sabe dar carinho através de palavras carinhosas. Homem não pode ser grosso com mulher. Homens não podem ser grossos com mulher. Você não pode ser grosso com sua mulher. Isso não agrada o coração de Deus. Homens não podem ser deseducados. Sua mulher é filha de Deus. E eu aprendi isso há algum tempo, quando o Senhor diz: cuidado com o que você está fazendo com a minha filha. Ela é sua mulher, mas ela é minha filha. Ela é minha filha. Meu querido irmão, o que é que você está fazendo com a filha do Pai? O que é que você anda fazendo com a filha de Deus? Ela é sua mulher, mas antes de ser sua mulher, ela é uma filha de Deus. E o Senhor cobra isso de nós. E precisamos ficar atentos em relação a isto. Precisamos ser carinhosos em nossas palavras, carinhosos em nossas atitudes. Não deixe o carinho morrer, não deixe o diabo roubar aquilo que existe de melhor no nosso casamento. Deus abomina o divórcio, mas Deus abomina casamento divorciado. Deus abomina casamento de fachada. Deus abomina casamento faz de conta. Isso é tão divorciado quanto qualquer outro. Não é isso que Deus tem para nós. O que o Senhor tem para nós é o melhor. E nessa noite o Senhor quer que você seja esse marido carinhoso com a sua mulher. E se você não tem sido, peça a Deus nessa noite: Deus, faça de mim esse marido carinhoso. Deus, me dê carinho. Deus, me dê palavras carinhosas. Deus, me dê atitudes carinhosas. Deus, eu não vou permitir mais que o inimigo roube aquilo que o Senhor me deu para a minha esposa. Maridos, não roubem de suas esposas aquilo que Deus tem para elas através de vocês. E finalmente, uma quarta qualidade de um marido, ou característica de um marido que abençoa a sua esposa. Aprendemos isso na Bíblia. O marido que abençoa a sua esposa é aquele que sabe ser fiel à sua mulher. Ele sabe ser fiel à sua esposa. E aqui, queridos, dois grandes cuidados nós precisamos ter. Cuidado para você e eu não nos envolvermos emocionalmente com outras mulheres. Abra a sua Bíblia em Provérbios 6, 24 e 25. Guardem esses textos para depois os irmãos poderem em casa olhá-los, poderem analisá-los. Pegue esse texto e fique com ele. O que diz lá, Provérbios 6, 24 e 25. Para te guardarem da mulher má e das lisonjas da língua da adúltera. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhares. Queridos, fidelidade envolve duas questões sérias. Uma é o cuidado para não nos envolvermos emocionalmente, como diz o texto.
E normalmente nós nos envolvemos através do olhar de cobiça que prende a atenção e através do desejo que gera a sedução. Cuidado com isso, meu amado irmão. Os olhares que damos, os desejos que vêm no nosso coração, na nossa mente. Cuidado com as lisonjas da língua da adúltera. Cuidado com a cobiça no coração. Cuidado com a cobiça pela formosura. Cuidado com os olhares que prendem. Precisamos estar atentos a isso, igreja. Precisamos ser fiéis, e a fidelidade envolve isto. Não nos envolvermos emocionalmente. Há pessoas que estão se envolvendo emocionalmente através da internet. Há pessoas que estão se envolvendo através de conversas, através de olhares. Peça a Deus nessa noite: Senhor, me livra, Senhor, me liberta. Se você está envolvido, está se envolvendo emocionalmente, peça a Deus nessa noite. Deus, quebra isso em nome de Jesus. Senhor, eu quero ser um marido fiel. Deus, eu quero ser um marido fiel. Cuidado com esse envolvimento. Se você, meu irmão, está olhando, se você está cobiçando, desejando, se você está preso, se você está se sentindo seduzido ou seduzindo alguém nessa noite, peça a Deus que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre. Mas ser fiel, queridos. Cuidado com o envolvimento físico com outras mulheres. Abra a sua Bíblia em Provérbios 6, de 26 a 34. Irmãos, esse texto é tremendo. Esse texto a gente precisa lê-lo a cada dia. Nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós estamos muito expostos ao mundo. Nós estamos muito expostos a esse mundanismo em que nós vivemos. Nós estamos expostos a todo tipo de carnalidade mundana. Por isso nós precisamos ir para a palavra de Deus. E nós precisamos lê-la. Provérbios 6, 26 a 34. Porque o preço da prostituta é apenas um bocado de pão, mas a adúltera anda à caça da própria vida do homem. Pode alguém tomar fogo no seio, no peito, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente quem a tocar. Não é desprezado o ladrão, mesmo quando furta, para saciar a fome? E se for apanhado, pagará 7 vezes tanto, dando até todos os bens da sua casa? O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói-se a si mesmo quem assim procede. Receberá feridas e ignomínia, e o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca se apagará. Porque o ciúme enfurece ao marido, que de maneira nenhuma poupará no dia da vingança. Irmãos, esse texto é sério. Esse texto, ele nos diz, ele nos fala das consequências trágicas da infidelidade na vida pessoal e na vida espiritual, na vida conjugal e na vida familiar. Olha o que a palavra de Deus diz: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói-se a si mesmo quem assim procede. Receberá feridas e ignomínia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme enfurece ao marido, que de maneira nenhuma o poupará no dia da vingança. Cuidado, meus amados irmãos. Cuidado com esse tipo de envolvimento. Existe o envolvimento emocional, e é onde tudo começa. E normalmente chega no envolvimento físico, no adultério. Será que temos alguém aqui nesta noite que está cometendo adultério? Será que há algum marido aqui nesta noite que está envolvido emocionalmente com alguma mulher que não a sua esposa? Será que há algum marido aqui nessa noite que está se envolvendo fisicamente com outra mulher que não a sua esposa?
Meu querido, olhe para a palavra de Deus nesta noite. A palavra de Deus é tremenda. Aquele que faz isso é um louco. Haverão feridas. Você vai ficar ferido, você vai ficar marcado. A destruição vai chegar sobre a sua vida pessoal. Isso vai afastá-lo da comunhão com Deus, vai afastá-lo da comunhão com a sua esposa, vai afastá-lo da comunhão com a sua igreja, vai afastar da comunhão com seus filhos. Vai ser uma tragédia na sua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, nesta noite, peça ao Senhor: Deus, eu quero ser um marido fiel. Deus, me ajuda a ser fiel à minha esposa. E naturalmente isso vale também para a esposa, naturalmente isso vale, e a fidelidade vale também para o namoro, vale para o noivado, para as amizades. Precisamos aprender a ser fiéis. A infidelidade não agrada o coração do Senhor nosso Deus. Nesta noite, meus amados irmãos, que Deus possa nos abençoar e que você possa pedir a Deus: Senhor, eu quero ser um homem fiel à minha mulher, um homem fiel ao meu casamento, um homem fiel à minha família, um homem fiel aos meus filhos, um homem fiel à minha igreja, um homem fiel à minha sociedade. Deus, eu quero ser um homem fiel. Deus, faça de mim um homem fiel diante de ti. Queridos, que nesta noite toda a infidelidade seja quebrada em nome de Jesus na nossa vida. Que todo espírito de adultério seja quebrado em nome de Jesus. Que todo espírito de separação seja quebrado em nome de Jesus. E que o nosso casamento seja um casamento abençoado. Que sejamos esposas que abençoam o marido e marido que abençoa a sua esposa. É o desejo de Deus. Queridos, aprendemos na Bíblia que o marido que abençoa a sua esposa, ele tem 4 características. A primeira delas qual é? Ele sabe dar valor à sua esposa, ele valoriza a sua esposa, ele agradece a Deus pela sua esposa, ele vive agradecendo a Deus o valor da sua esposa. Em segundo lugar, qual é? Segundo, sabe dar atenção à sua esposa, ouve a esposa, conversa com a sua esposa. Terceira característica qual é? Carinho à esposa, através de palavras, através de atitudes. Ele é carinhoso. Li uma vez um episódio que me marcou muito naquela época que eu li, e o episódio falava de um homem. E aquele homem foi um homem a vida inteira, um homem grosso. Ele nunca abriu a porta para a sua esposa, ele nunca puxou uma cadeira, ele nunca teve uma atitude de carinho com a sua esposa. E as pessoas o conheciam, mas era casado com uma Abigail. Você não veio de manhã, não vou explicar para você. Perdeu a bênção. Era casado com uma Abigail. E aquela esposa era tão amorosa com ele. E isso realmente marcava as pessoas, porque as pessoas sabiam disso. Ela era uma esposa tão amorosa, tão querida. E aquele homem era um homem tão frio. Era um homem tão frio. E o pior é que há homens que, além de serem frios e grossos, eles ainda se vangloriam disso. Eles ainda dizem: lá em casa não é esse negócio não, comigo é assim. Tadinho de você, Deus tenha misericórdia. Ô Senhor, tem misericórdia desse irmãozinho. E então eles foram vivendo, e um dia a esposa morreu. E lá estava o carro funerário. E aí vem vindo o caixão lá nos ombros das pessoas, e alguém diz: abre a porta aí, abre a porta aí. E quem estava perto da porta do carro funerário era o marido. E ele abriu a porta para o caixão entrar no carro. E alguém olhou e disse: ele nunca abriu a porta para a esposa para nada. E fez isso agora, na hora da morte, sem que ela tivesse sabido. Você vai deixar o seu carinho pela sua mulher para o momento abrir a porta para o caixão entrar? Será que você vai deixar? O marido que abençoa a esposa sabe dar carinho à sua esposa. E a quarto requisito qual é? Sabe ser fiel à sua esposa. Que cada marido aqui presente nesta noite possa dar valor, possa dar atenção, carinho, e seja fiel à sua esposa. Que cada irmão aqui presente nessa noite seja um marido que abençoa
a sua esposa para a sua alegria e felicidade e para a honra e glória do Senhor. Irmãos, o lar que agrada o coração de Deus é aquele em que o marido abençoa a esposa e a esposa abençoa o marido. Este é o lar que agrada o coração de Deus. E que esse seja o seu lar, que esse seja o meu lar, que esse seja o nosso lar, para a alegria e felicidade nossa e para a honra e glória do Senhor Jesus nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero convidar você agora a curvar a sua cabeça onde você está. E eu gostaria de convidar você nessa noite a um compromisso com Jesus. Talvez você tenha ouvido essa mensagem e você tenha pensado assim, mas isso aí é impossível de acontecer. Não é não. Não é impossível se Cristo Jesus for o Senhor da nossa vida. Queridos, Cristo Jesus faz uma revolução muito grande. Ele faz a diferença na nossa vida. O marido cristão, o marido convertido a Jesus, o marido piedoso, o marido quebrantado diante da cruz do Calvário e da palavra de Deus. É esse marido que sabe dar valor, sabe dar atenção, sabe dar carinho, ele sabe ser fiel, porque ele aprende isso com o Senhor Jesus. Ele aprende com o Senhor Jesus. E nessa noite, o Senhor Jesus, Ele quer fazer diferença na sua vida. E nessa noite o Senhor Jesus pode fazer diferença na sua vida. E eu gostaria de convidar você agora a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você que participou desse culto, você que louvou, você que cantou, você que ouviu essa palavra, você, meu querido irmão, você, querida irmã, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda não se converteu a Jesus, eu quero convidá-lo nessa noite a abrir o seu coração, a entregar a sua vida, a entregar o seu casamento, a entregar o seu relacionamento ao Senhor. O Senhor pode fazer uma mudança tão grande na sua vida. Talvez você não esteja sendo aquele marido que Deus quer que você seja, mas o Senhor Jesus nesta noite, Ele pode mudar a história da sua vida e Ele pode transformar. Ele pode transformar você. Quando ouvimos testemunhos de conversão e ouvimos nesta noite, muitas vezes ouvimos isso, maridos compartilhando isto, de que quando se converteram, se tornaram melhores pais, melhores maridos, melhor tudo. Com Jesus tudo melhora na nossa vida. Quantos nesta noite gostariam agora de entregar a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus? Se você quer entregar a sua vida a Cristo, curve a sua cabeça e de cabeça baixada, de olhos fechados, repita comigo a oração que eu vou fazer e diga de todo o seu coração, baixinho, aí no seu lugar, mas repita comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu creio que o Senhor é Filho de Deus, que o Senhor veio em carne a este mundo, morreu por mim na cruz do Calvário, perdoou os meus pecados, e o Senhor pode fazer de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Senhor Jesus, nesta noite, eu quero recebê-lo no meu coração. Eu quero lhe entregar a minha vida. E eu peço que o Senhor faça de mim um novo marido. Ou se você é mulher, uma nova esposa. Ou se você não é casado, uma nova criatura em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Nesta noite, pela fé, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém, Senhor. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados. Eu gostaria de saber quantos de vocês aqui nessa noite, de todo o coração, tocados pelo Espírito Santo de Deus, fizeram essa oração comigo. Se você orou, levante uma de suas mãos bem alto. Eu quero agradecer a Deus, eu quero orar com você. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Quem mais? Levante a sua mão. Há mais alguém que orou? Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Alguém na galeria orou? Levante a sua mão. Louvado seja Deus. Aqui embaixo há mais alguém que orou?
Levante a sua mão para Jesus nessa noite. Há mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe você. Mais alguém que orou? Louvado seja Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite e Te agradecemos, porque o Senhor Jesus é maravilhoso. O Senhor Jesus transforma a nossa vida, faz de nós novas criaturas em Cristo. O Senhor também nos transforma como marido e esposa, como filhos e filhas, como cidadãos e cidadãs. Oh Deus, o Senhor faz uma mudança tão grande na nossa vida. E eu te louvo nessa noite, porque é maravilhoso pertencer ao Senhor. Abençoe estas mãos que se levantaram. Abençoe essas vidas, derramando graça sobre cada uma delas, meu Pai. E agora, nos despeça com a sua graça bendita. Nos leve, Senhor, guardados aos nossos lares. Nos dê, ó Deus, uma semana ricamente abençoada. E Deus nos ajude a viver no nosso dia a dia aquilo que aprendemos ao longo desse domingo. Deus, que as esposas sejam esposas que abençoam seus maridos, e que os maridos sejam maridos que abençoam suas esposas. Que os nossos lares sejam lares abençoados do Senhor. É a nossa oração. Deus, nos despeça com a sua graça bendita. É a minha oração, no nome santo, no nome bendito, no nome de Jesus, por quem oramos. Amém e amém, Senhor. Aleluia, amém. Queridos, nós temos cantina hoje. Então o pedido é que você suba ou compre uma quentinha, e dessa forma você estará abençoando a obra missionária desta igreja. Então você dê uma passadinha rápida no terceiro andar, ou coma lá, ou leve uma quentinha para casa, e que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Com esse cântico estaremos nos despedindo. Que Deus nos abençoe. Hoje eu vou